Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conversa do vídeo de hoje fala sobre Gerdau. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Passo sobre os fundamentos rapidamente para vocês e comento bastante sobre valuation, comparativo entre siderúrgicas, faço também comparativo com a Goal, tá? Vou falar mais sobre GGBR no vídeo de hoje, mas Goal será também contemplada. E no final do vídeo, opções e análise gráfica. Estamos em junho, em um momento interessante para se investir na GGBR4, onde é o desconto, qual é o alvo para você que investe na Gerdau no longo prazo. O disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, que hoje, pessoal, traz aqui um oferecimento de um CDB super interessante do pessoal da Gama Capital, CDB de 150%, tá? Com um limite de aporte de até 300 mil, tá? E você pode ficar alocado um mês. Essa porta de entrada para a Gama Capital de um mês e um CDB de 150% do CDI, pessoal, é também para trazer para vocês o principal, na minha opinião. Cada vez mais eu falo sobre opções aqui no clube, então o Gama Capital é um dos parceiros aqui para você conseguir custos menores e um serviço especializado em opções com atendimento via WhatsApp e também grupo no WhatsApp para você receber toda a estratégia focada na Will, na venda de put e venda de call coberta, que é o que eu faço. Então, o Gama Capital, um escritório vinculado à XP, é parceiro da XP aqui no Clube dos Dividendos. Para você que tem conta ou deseja abrir conta, uma porta de entrada é o CDB de 150%, com um mês de aporte, sendo um limite de 300 mil reais por CPF. E você também manda bala e recebe atendimento personalizado em opções e custos menores. Tudo isso, pessoal, basta você se inscrever, abrir conta ou transferir custódia lá para o pessoal do Gama Capital. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E uma surpresa, todos os inscritos aqui do Clube dos Dividendos que abrirem conta no Gama Capital ou transferirem via XP, tá? Vocês vão concorrer a um ingresso da XP Expert para esse ano, no final de julho, próximo dia 31 de julho, se não me falha a memória. Tá? Arnold Schwarzenegger e diversas outras celebridades estarão por lá, celebridades também do mundo de investimento, e eu vou. Tá? Então, se de repente quer me conhecer, quer participar do maior evento de investimentos aqui da América Latina, a XP Expert, receber aí a oportunidade de investir até 300 mil em um CDB que vai render 150% em um mês e conseguir custos menores e mais atraentes em opções, pessoal, manda bala, manda uma mensagem pro pessoal do Gama Capital, link tá na descrição para vocês. Legal. Agora a gente volta aqui a comentar sobre a Gerdau, falando que esse segundo trimestre, pessoal, está sendo maravilhoso para a Gerdau, para quem investe nela, pensando ali no médio prazo, pelo menos até o final desse mandato do Donald Trump. Por quê? As tarifas que Donald Trump ergueu ajudam e muito quem tem planta nos Estados Unidos. Então, assim que saiu o anúncio das tarifas, bingo, nós já tínhamos aqui a Gerdau não só comprando ofertas de títulos com vencimento em 2027, o que ajuda bastante, mostrando a saúde financeira da companhia, mas principalmente tarifas mudam o jogo da Gerdau e fazem o UBS, gigante suíça, recomendar compra com preço-alvo ali para R$ 22. Pessoal, isso aqui é relevante porque é estrutural. Não me parece que essa indústria, a indústria de aço, vai ser ali apaziguado, seja lá qual for a negociação que venha acontecer mais para frente, ou pelo menos nesse mandato de Trump, vai ser apaziguada ali. É uma das bandeiras do Trump, é uma das indústrias essenciais ali para sua plataforma e para sua maneira de ver a melhor economia norte-americana, America Great Again. Então, se a Gerdau já está lá, pessoal, e bem instalada, bingo, nós temos a Gerdau hoje com mais de 50% do seu EBITDA advindo da sua operação da América do Norte. Então você, acionista da Gerdau, tem ali um sossego até o fim do do segundo mandato e último do Donald Trump? Sim, você tem. Olhando para esse benefício, para essa vantagem da Gerdau, essa força da Gerdau para esse mandato do Trump, nós temos uma empresa que, apesar do ciclo de baixa, do vergalhão de aço, embora a Gerdau tenha ali diversos produtos, talvez seja mais diversificada em produtos, tá? Junto com seus aços especiais, ela sofre sem dúvida nenhuma, com os termos de troca piorando, né? Nós temos aí commodities metálicas de maneira geral, sofrendo de 2021 para cá. Mesmo nesse ciclo de baixa, diferentemente do ciclo de 2010 a 2014, onde China parou de crescer e eu digo empresários brasileiros, estavam acreditando numa retomada chinesa, todos investiram pra caramba, mantiveram o capex lá em cima. Dessa vez, pessoal, pós o boom de 2020 e 2021, que foi ali a pandemia, etc., nenhum empresário do setor fez grandes investimentos e manteve capex altíssimos. Acho que a mais quadradinha ali é a CSN, inclusive a mais afetada pelas tarifas.
Então a Gerdau, o grande risco da Gerdau, pessoal, me parece cada vez mais recessão econômica, todo mundo tem esse risco. Legal, nenhuma novidade aqui. O segundo risco são as importações do aço chinês, tá? No Brasil, que ainda o governo não conseguiu segurar penetração aí acima de 20% do aço chinês aqui no nosso mercado doméstico. Então me parece que as operações do Brasil estão mais arriscadas do que as operações norte-americanas, que estão protegidas cada vez mais por as tarifas que o Trump ergueu. A UBS coloca então o preço-alvo em R$22. Quando a gente olha para os fundamentos, volta a metralhar aqui para vocês, pessoal. A Gerdau está no seu pior momento. Menor margem. Margem do quarto trimestre de 2024, 2%. Margem do primeiro trimestre de 2025, 4%. E mesmo assim, lucrativa. Ótimo. Quando a gente olha para a alavancagem, alguma pressão ali no fluxo de financiamento? Sim, tá? Mas não acho que é um negócio estrutural. Não temos grande capex, tá? No horizonte próximo. E as fábricas, já as plantas da América do Norte, pessoal, tendem, tá, a proteger e continuar sendo protagonista nos seus resultados. Mais de 50% do EBITDA vem de lá. Olhar com carinho, que tem planta no México também. Então olhar ali, talvez ali com carinho, mas principalmente a alavancagem baixíssima em um momento, pessoal, que o ciclo do vergalhão e talvez até o ciclo econômico, Fed, tem ali uma boa gordura para cortar juros. Nós aqui no Brasil, próximo ciclo é de estabilização ou de corte. Bingo, nós temos um momento onde o primeiro semestre foi não atraente para as commodities. Gerdau acabou sendo protegida por tarifas, saiu na frente de Vale e outras. Nós podemos ter, se não o segundo semestre de 2025, em algum momento, cortes de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Então, vou lá, né? A gente só depende aí de não ter recessão. Se você tem recessão no radar, fique comigo no final, falo sobre análise técnica. Esses dividendos, então, pessoal, já estão em ciclo de queda desde 2021/22. Nada de novo no front. Quando a gente olha para a análise data-corte, que é o nosso mapa de calor dos dividendos, a gente percebe o seguinte: a Gerdau, neste ano aqui, no segundo trimestre, diminuiu de 28 centavos para 12 centavos GGBR4. Tá? Deixe um comentário se você quiser que eu analise somente igual 4 em um próximo vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre igual 4, mas no valuation. Tá? Agora, no mapa de calor, próximo dividendo, pessoal, agosto. GGBR4 em agosto. Se ela mantiver essa queda de mais de 50%, a gente deve esperar em agosto 4 centavos. Agora, se ela retomar ali os seus 12 centavos que pagou ano passado, pessoal, a gente vai sim ter uma queda em relação ao ano passado, mas nada ali abrupto, tá? Mostrando que a empresa não está alavancada e de fato não está. Estamos falando de uma empresa hoje que está negociando a 0,69 de alavancagem, então baixinho a alavancagem, dividendos em ciclo de baixa, tudo bem. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. O dividendo em ciclo de baixa, tudo bem, mas a gente pode imaginar, projetar a Gerdau algo em torno aí dos seus 45, dos seus 60 centavos ano durante um 2025 e o 26, até que a gente tenha aí cortes de juros, retomada do preço do vergalhão, uma tendência de alta do vergalhão. Eu quero concluir para vocês cenário macro e um pouquinho de fundamentos junto com os dividendos, pessoal. O ciclo de baixa para o setor, caso ele permaneça em 2025 do jeito que está, vamos aí para o terceiro ano, talvez aí o quarto ano de marasmo. 2021 foi o último grande ano de bonança, tá? Ali entre 2019 e 2021, um grande ciclo. 2020 foi aquela loucura toda da pandemia. Então, assim, você imaginar mais, vamos dizer, 2, 3 anos de marasmo em metálicas, você estar muito pessimista. Mesmo você de recessão, a recessão, pessoal, são 2 trimestres, 3 trimestres, a não ser que você espere uma depressão. E aí passe um ano inteiro, 2 anos até, de queda em PIB global. Agora, você acha que vai ser um choque ali recessivo de 2 tris, 3 tris? Pessoal, o mercado acaba projetando o próximo ciclo e aí commodities é a grande bolada, tá? Commodities e bonds, sem dúvida nenhuma, bonds antes, commodities depois, tá? Bonds para aproveitar os cortes de juros, subir o PU e commodities logo na sequência, que é o crescimento de corte de juros. Bingo, tá? Então, eu acho que você que está na Gerdau está muito bem, obrigado na parte do macro, apesar de commodities ter sido ali o patinho feio desse, podemos dizer, já primeiro semestre de 2025, tá? Bom, vamos lá, pessoal. A Gerdau está com 6% de ROI, então tomem cuidado, o ROI em ciclo de baixa é baixo mesmo. Tá? O que eu vou olhar mais aqui no vídeo de hoje? PVP, 60%. A gente vai dar uma analisada nesse PVP ao longo da história recente da Gerdau. Os analistas colocam a Gerdau, GGBR4, pessoal, na casa aqui dos 23,16, o BS no início do vídeo 22, tá bom? A média está em 23,16,
16. Já na modelagem de valuation, 12 modelos eu contemplei aqui para vocês. Estamos falando aí de R$ 21,60 aqui na Investing Pro. Então, entre 21,60 a 23,20, pessoal, você tem ali o preço justo, mais ou menos preço-alvo também. Então, você tem até lá uma certa gordura, uma certa margem, tá? Se eu colocar em relação aos preços de hoje, a margem, pessoal, vai lá para os seus 27% a 30%. Tá ótimo, né? Uma margem ainda de 27% a 30%. No preço justo em relação às siderúrgicas, pessoal, eu sempre gosto de olhar aqui como é que estamos, tá? O preço justo da Investing Pro, a siderúrgica mais barata que nós temos aqui é a CSNA, com um potencial em relação ao preço justo de 32,3%. Tá? A Uzi Minas vem na sequência com 29%, a GGBR com 28%, a Goal é a menor, tá? Com 18% de alta em relação ao preço justo da Investing Pro, que é um compilado de vários modelos de valuation. Tá? Então aqui eu entrego para vocês que o setor todo está meio chinfrim no ano de 2025. Tá? Mas não deve ser no próprio ano de 2025 aquela exuberância. Por quê? Os dividendos estão diminuindo. Quando nós tivermos um cenário de corte de juros, dali a segundo corte, etc., e o aumento de dividendos começar a vir, pessoal, a gente deve ter um novo ciclo interessante. As empresas estão com 25% a 30% em relação ao preço justo. Bom, agora o que eu quero colocar para vocês, pessoal, o mapa de valuation. Todo o mapa de valuation aqui, até vou para o outro lado que fica mais fácil, pessoal, todas do setor, tá? Todas do setor estão no quadrante verde. O que significa quadrante verde? Quanto mais alto a bolinha, maior o dividend yield. E o dividend yield que eu utilizei aqui foi o dividendo líquido dos últimos 5 anos. Então é um dividendo que pega o ciclo de alta. Então saibam disso. Está inflado por 2021, 2022 e deflacionado, né, desinflado de 2023 para frente. Então 2 anos de crescimento, 2 anos praticamente, aí, quase 2 anos de queda. Então acho que é legal pegar 5 anos para vocês terem uma noção da bonança também. Todas as companhias do setor estão no quadrante verde, que mostram ser ações descontadas com bons dividendos. Quanto mais alta a bolinha, maior o dividend yield. Quanto mais à esquerda a bolinha, menor o preço sobre o valor patrimonial. Então vamos lá, o maior dividend yield está com a CSNA. O menor valuation, a mais barata, é a Uzi Minas, só que é o menor dividendo também. Então, pessoal, a Gerdau, a Goal e a Gerdau, ela fica meio que no meio do caminho, tá? Então isso é legal. A CSNA está com 88% do PVP, ou 0,88 vezes, com um dividend yield exuberante de 17%, né, nos últimos 5 anos. A Goal está com 11%, 11,4%, 50% do PVP, e a GBR 64%, 10,50%, ainda assim de 2 dígitos. Vejam que loucura. Aqui, pessoal, o dividend yield líquido médio líquido dos últimos 5 anos. A Uzi Minas, a pior, entre aspas, está com 0,27 PVP, de graça quase, com 9,98% de dividend yield. Então, assim, são setores interessantes, é um setor interessante, são empresas interessantes, sem a menor dúvida. Você tem que só ter um pouquinho de, vamos dizer assim, caixa sempre disponível, porque a ação de commodity, pessoal, é aquela volatilidade monstra, né? De 40% para baixo, 80% para cima, aquela coisa toda. Quem está compradão na GGBR, pessoal, Scopus, tá? Quem conhece a Scopus, manda bala. O fundo Scopus, MIB e MAT, tá? FI, Financeiro Ações, está com somente 24,50% do PL compradaço. Então, quer saber uma tese compradaça em GGBR, pessoal? Vá aqui, visite esse fundo, Scopus, MIB e MAT FI Financeiro, tá? Você vai ter uma opinião importante sobre a tese, até qual que é o preço-alvo, preço justo, etc. Quem está vendido, tá? Tem alguns bancos do Itaú, mas principalmente aqui de fundo, pessoal, eu não gosto de fundo long e short. Então, tirando o Itaú, pessoal, eu não conheço um grande fundo. A Trust é conhecida, mas a fundo long e short não me interessa, tá? Então, aqui, de vendido, eu não teria, tirando o Itaú, o fundo Optimus Long Bias, tá? Se vocês quiserem aqui uma tese de venda, 5% do PL vendido, Itaú Optimus Long Bias Multi-FI. Tá? Talvez você consiga ali tirar um insight de quem está pensando o contrário, está pensando na ponta vendedora. A volatilidade da Gerdau de 2020 para cá, anualizada, pessoal, coloca a gente no seguinte perspectiva, tá? 2023 foi o pior ano, com 9,60% de queda. 2024, nós tivemos 3,64% e 2025, 4,36%. Ou seja, se 2025 fecharmos abaixo da abertura, pessoal, será o 3º ano consecutivo de queda, tá? Então, assim, você apostar em 4 anos consecutivos de queda, vamos dar uma olhada aqui em 2010. Se a gente tirar algum insight em relação a quedas, ó, a gente vai ter
quedas abruptas em 2015 e 2014, que foram os 2 últimos anos de quedas abruptas. Quase que 40% em cada ano, 2010 e 11, 30, 20 a 30%. Olha, aqui, pessoal, é marasmo, é recessão. Você está achando que teremos recessão? Fique comigo até o final, análise gráfica, eu trago para vocês os pontos recessivos, que seriam ali 2020, beleza? Mas assim, numa normalidade, o que me parece que estamos vivendo, ou seja, um 2004, 2008, ali que pode estar surgindo com AI, com infraestrutura, nearshoring, friendshoring, reindustrialização do G8 ali em países amigos e tal, o Brasil e as commodities, podem se beneficiar por mais tempo. Não vai ser um boom, mas vai ser uma constante. É esse o meu cenário, inclusive. Quem rendeu mais? GGBR ou Goal 4, pessoal? Foi a GGBR, com 880% de 2003 para cá, contra 409 da Goal. Então, se vocês me perguntarem qual que eu prefiro, GGBR 4. Mais volatilidade, porém mais interessante ali para rentabilidade no longo prazo, já contando dividendos. Porém, tanto o Goal como o GGBR perdem do IMAB, então, que rendeu 1.300% no período, 2003 para cá, até 2020. Então é importante, pessoal, vai investir em commodities pensando em aposentadoria, saiba que ser holder, que é comprar todos os meses a mesma quantia, dollar cost averaging, talvez não seja interessante, porque vivemos num país que paga-se muito bem em IPCA+, e também em renda fixa, e inclusive, falando em renda fixa, aproveitem, pessoal, o CDB é de 150% por um mês. Se vocês tiverem, se o link na descrição tiver aderência do Gama Capital, pessoal, eu vou tentar brigar para trazer eles de novo, tá? Como parceiro aqui para esse CDB, mais os custos interessantes em corretagem, tá? Bem legal os custos de corretagem em opções. Opções que eu vou comentar aqui agora na análise gráfica. Primeiro de tudo, pessoal, o início da análise gráfica me coloca na seguinte ponta. Hoje, Gerdau negociando a 0,60 do patrimônio não tá cara. A Gerdau, para vocês terem noção, a GBR, pessoal, tá no mesmo nível de valuation, tá? De 2019, 18, pedaço de 2020. 2020 deu uma pequena queda aqui, ó, abaixo do 0,60 PVP, mas logo subiu. Só em março ficou abaixo, depois abril, maio já voltou a subir. Então assim, no valuation, quem não acha que teremos recessão, belo ponto, belo desconto, belo valuation, não está comprando caro, tá? Não é ao som dos canhões, mas você está comprando na chuva, tá? Não está ensolarado não. Qual que é o potencial do valuation, pessoal? Negociar uma vez patrimônio ou especificamente para Gerdau, 1,16 vezes patrimônio, que levaria os preços a aproximadamente R$ 32,00, tá? Então hoje valendo R$ 17,00, seria 32, 31 e alguma coisinha ali, o preço alvo no médio prazo. Então o valuation não está caro. Eu deixo para vocês agora os principais pontos de strike, já vamos olhar para as opções. 18,80 é o meu preço alvo, tá? 15,25 seria o meu primeiro strike de junho para frente. 15,25, 13,70, espero ter gerado valor para vocês. O último vídeo esse era o ponto. E 12,84 é o último desconto que eu tenho para 2025. Quem está achando recessão, pessoal, aí a gente tem que voltar, no caso, para 2020. Seria 10,13, 9,29, acabando em 6,77. Aqui é o pessoal recessivo. Aqui é o pessoal do 0,12 de valuation lá de 2016. Beleza? 0,20 de valuation, que a Uzi Minas está hoje, mais ou menos. Tá? O VWAP, linha azul, representa para mim um ótimo desconto e os melhores pontos de compra desde 2016. E ele hoje está sendo negociado, está mostrando para a gente, de maneira dinâmica, o preço próximo dos 11,50 a 12 reais. Tá? Então, realmente não é cenário base meu voltarmos para 2020. Tecnicamente, também, em relação à economia, não acho que teremos um super crash. Acho que ainda vamos ter um ciclo interessante devido aos cortes de juros que estão por vir, tanto aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Se eu falo que 15,25 é, tá, o meu ponto de interesse, pessoal, eu vou para o mercado de opções e aí eu trago para vocês que as opções, pessoal, as puts subindo, tá? Então a Gerdau está saindo opção aqui a 20 centavos, lá no 15,50, a 22 centavos, lá no 15,75 e 15,25. São os três strikes de GBRS1, tá? GBRS são os três strikes, 15,75 aos 15,25 que eu me interessaria, tá? E a Gerdau, com opções no dinheiro, pessoal, sai ali a 60, 70, 90 centavos. Então, é uma boa companhia para opções, tá? Por isso que eu fico de olho em opções, acho interessante para você. 18,80 seria ali compra de puts, quem tiver no lucro, venda de call coberta. 15,25 seria ali o principal strike, até tá, os 13,70, 12,84, eu ficaria ali fazendo os lançamentos de put, que é um dos serviços do Gama.
Tá? Então, fiz questão de trazer o CDB para abrir a porta, para vocês se interessarem. CDB agora de um mesinho, 150% do CDI, até 300 mil de aporte. E aí, pessoal, ao se cadastrar aqui, o pessoal do Gama Capital vai entrar em contato para comentar todos os custos vantajosos em opções, além do serviço deles de acesso a um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, onde vocês vão receber somente, tá, assuntos e notícias e recomendações para venda de call coberta e venda de put, ou seja, o papo de will, da estratégia ali de financiamento, que eu acho muito legal. Eu ensino no MacroTrader e eu faço na minha vida. Então aproveitem, pessoal, o link na descrição, no primeiro comentário do Gama Capital. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.